tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Dentro de 5 dias, completa um mês que o Departamento de Justiça do governo americano enviou uma carta passando um sabão no ministro do STF, Alexandre de Moraes. A existência dessa carta, contudo, só veio à tona na semana passada. Ora, quem escreve uma carta, naturalmente, espera uma resposta. Será que Alexandre de Moraes já respondeu à correspondência do governo Trump? Teria sido uma resposta institucional, com o selo do Supremo, ou uma resposta informal e talvez até mal criada? Esse é o tema do último análise de hoje, que vai dissecar a cartinha americana a Moraes e a resposta do ministro ao governo Trump. E para isso temos aqui os nossos colunistas no estúdio, Deltan Dallagnol. Tudo bem, Deltan, como você está? Grande Tosi, Guilherme, Marcília, bom demais estar com vocês aqui, aí, nossa audiência preciosa da Gazeta do Povo. Kilter, bem-vindo novamente. Vamos para esse debate? Obrigado, Tosi. Sempre um prazer estar com vocês aqui. E o Marcília, salve Marcília, o homem das cartas de amor na juventude, vai poder falar sobre cartas que não são cartas de amor, mas vai poder explorar um pouco esse tema, né, de troca de cartas, Marcília. Pois é, eu era um rapaz, sempre fui muito tímido, então ficava mais nas cartas do que no amor. Boa noite a vocês todos, a toda a audiência. Então, vamos à carta e depois a gente analisa as repercussões, inclusive a reação do presidente Lula e do próprio Alexandre de Moraes. Quero crer que aqui entre nós, né, por dever de ofício, todos leram a tal carta endereçada ao Alexandre de Moraes. Mas vamos repassar alguns dos pontos principais. A carta começa com aquelas saudações protocolares. Prezado ministro Alexandre de Moraes, Dear Alexander de Moraes, nossos cumprimentos, coisa e tal. Depois explica que o assunto envolve o tratado entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil sobre assistência jurídica mútua em matéria criminal. Então o remetente vai direto ao assunto. Diz que recebeu dos advogados da plataforma Rumble 4 documentos, todos de fevereiro deste ano. Veja esse trecho que a gente vai projetar agora ali na tela. Esses documentos judiciais ordenam a Rumble, uma corporação organizada sob as leis de Delaware, um estado dos Estados Unidos, com sede principal nos Estados Unidos, bloquear contas associadas a uma pessoa identificada na plataforma de mídia social da Rumble, suspender a transferência de pagamentos para essa pessoa e fornecer ao Tribunal Brasileiro informações sobre transferências de pagamentos previamente efetuadas para essa pessoa. Essas supostas determinações à Rumble são feitas sob ameaça de sanções monetárias e outras penalidades. Não nos posicionamos quanto à aplicabilidade das várias ordens e demais documentos judiciais que ordenam que a Rumble atue dentro do território brasileiro, o que é uma questão de direito brasileiro. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam que a Rumble realize ações específicas nos Estados Unidos, respeitosamente informamos que tais determinações não são ordens judiciais exequíveis nos Estados Unidos. Segundo o direito internacional consuetudinário, essa palavra é complicada, consuetudinário, um Estado não pode exercer jurisdição ou aplicar a lei no território de outro Estado sem o consentimento deste. E agora a gente interrompe um pouquinho a leitura da nossa carta aí para perguntar para os nossos colegas, nossos amigos, que traulitada, né? E eu pergunto para o Guilherme primeiro, porque o Guilherme vai perguntar o que é traulitada, Tosi? Não, ainda bem que você falou antes da gente entrar no ar, Tosi. Eu pude pesquisar aqui no ChatGPT o significado de traulitada e elevar um pouco mais o meu repertório cultural aqui. Então já explica para quem, por acaso, não entende o que é uma traulitada, o que foi essa traulitada que o Moraes recebeu? Boa, traulitada, para quem é jovem como eu está aprendendo agora, é uma pancada forte, uma repreensão, uma chamada de atenção, uma lavada, uma chamada de atenção. Então, ao meu ver, foi isso que aconteceu entre os Estados Unidos e o Alexandre de Moraes nesse caso. Algo que não é muito comum a gente ver. O Marcília e o Deltan vão poder falar mais sobre a área do direito, mas falando agora de relações diplomáticas, relações internacionais entre dois países que são aliados e parceiros, como é os Estados Unidos e o Brasil, isso é absolutamente incomum. A gente vê esse tipo de carta, esse tipo de comunicação oficial entre países que geralmente não são aliados, entre uma democracia e uma ditadura, entre os Estados Unidos e um país inimigo, por exemplo. Aí sim é muito normal, porque você tem uma comunicação, uma democracia ensinando uma ditadura como funciona uma democracia. É basicamente isso que insiste, essas comunicações falando, olha,
Não adianta nada você condenar fulano aí no teu país, que aqui não vai se aplicar os efeitos da condenação local aí. Aqui funciona da mesma forma. Essa carta se aplica do mesmo jeito. A gente tem praticamente uma democracia ensinando uma ditadura do judiciário como se funciona uma democracia. E, ao meu ver, é isso que acontece. Quando os Estados Unidos mandam uma carta ao Alexandre de Moraes sobre um processo da Rumble, uma condenação que ele trouxe ao Rumble, claro, sobre o perfil do Alan dos Santos e tudo mais, eles falaram, olha, meu amigo, você não seguiu o devido processo legal. Existem tratados, existem acordos internacionais que devem ser seguidos. Você sabe muito bem quais são, tanto que o primeiro parágrafo da carta é só citando todos esses tratados e esses acordos internacionais. A gente pode falar um pouco mais sobre eles ao longo do programa, mas a carta fala isso, existem esses acordos, existem esses tratados, você ignorou todos eles e só condenou, e só fez o que você queria, achando que isso aconteceria aqui nos Estados Unidos também, e não é assim que a banda toca, não é assim que a gente funciona. Se você quiser que isso de fato aconteça, você vai seguir o passo a passo, o tutorial que a gente te manda aqui em anexo nessa carta. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Isso tem várias implicações, né, para as relações diplomáticas desses dois países, porque é muito comum a gente ver comunicação de executivo para executivo. Presidente encontrando com o presidente, corpo diplomático. Do jurídico a gente não está acostumado. O departamento jurídico de um país mandando para o departamento jurídico de outro país. Como que é essa relação? Como que funciona essa comunicação? Geralmente ela é oficial e também através de embaixadas, de consulados, de elementos diplomáticos. Nesse caso não aconteceu, porque quem fere esse processo todo é o próprio Alexandre de Moraes. Eu fiquei meio chateado com isso aí, viu, Tosi? Fiquei chateado porque ao longo da Lava Jato a gente cooperou com mais de 60 países e eu nunca recebi uma cartinha dessas. Se tinha alguma coisa assim que eles estranhavam, pegava, passava a mão no telefone, ligava, falava com a gente, mas a gente nunca será supremo, eu acho. A gente que atua na primeira instância nunca recebeu uma cartinha como essa aí que o Alexandre de Moraes recebeu. E viu, Marcília, agora o Alexandre de Moraes ele descobriu que discurso de ódio também está em papel. Ele já classificou essa cartinha como discurso de ódio e vai incluir no julgamento agora dessa quarta. Eles decidiram regular não só a rede social, por causa do discurso de ódio, agora todos os problemas do Brasil são da culpa da rede social, mas como ele viu que discurso de ódio também se faz em papel, ele afinal de contas recebeu aí essa cartinha assim, com a traulitada, para usar a sua expressão, Tosi, e ele decidiu que tem que regular papel também, Marcília. Como é que fica esse negócio? Pode fazer agora também no papel? Achei que esse negócio de discurso de ódio era só coisa de rede social. Uma coisa que me chamou a atenção, Tosi, na carta aí, não sei se você pode colocar de novo aqui, foi que eles falavam em supostas determinações de Alexandre de Moraes. Supostas ordens. Por que falavam em supostas ordens e não ordens? Porque nem eles acreditam que Alexandre de Moraes foi capaz de fazer um negócio desse, um treco desse. Então, cadê lá? Vamos achar. Documentos ordena... Talvez acho que era no anterior. Não, ó, vocês acham aí, depois lá embaixo. Volta. Lá, essas supostas determinações da Rumble. Por que supostas determinações? Porque, gente, isso aí bateu lá nos Estados Unidos, a Rumble entregou para o Departamento de Justiça, ou seja, o Departamento de Justiça ele não obteve diretamente das autoridades brasileiras. Então ele recebe aquilo lá da empresa e ele fala, gente, isso aqui é um absurdo, isso aqui não pode, isso aqui, sim, é ridículo, não é possível que eles tenham feito isso. Então, o Departamento de Justiça americano, ele não conseguiu nem dizer, assim, realmente isso aqui é verdade. Porque é tão absurdo para ser verdade que tem que ser suposta. Ou a Rumble também não tinha acesso a integrar os processos, como são muitos casos do Alexandre de Moraes, né? Não, a Rumble não tinha acesso. A gente vai chegar lá também. Mas essas ordens que eles receberam, que a Rumble entregou para o Departamento de Justiça, que eram ordens sem acesso aos autos, é tão absurdo para ser verdade que eles falaram, não quiseram nem assumir que essas ordens são reais, Alexandre de Moraes. Sei lá, pode ser uma falsificação, alguém encaminhou a Rumble algo que é mentira, porque não é possível. E a segunda razão essas ordens elas não têm validade nenhuma em território americano. Então eles fizeram um downgrade ali nas ordens e chamaram de supostas ordens. O que por si só é outra traulitada aí, Tosi. Pois é, a carta toda ela é muito pedagógica, usa expressões bem educadas, como não deveria deixar de ser, mas a impressão que tem é que nesse primeiro trecho que a gente leu ali, traduzindo para o bom português, foi assim, não venha cantar de galo aqui no nosso terreiro, porque aqui é outro terreiro, Marcília. Eu acho que a carta é didática, né? Uma carta quase como uma carta aos pais, né? Sabe aquelas cartas que a gente recebe da escola?
Eles direcionam aos pais, um pouco explicativa e tal. E a ideia é de, olha, se liga, né? Eu acho que chegou o momento de você compreender que nós não vamos aqui ficar quietos. Mas eu vejo essa carta, sobretudo, como eles estão formando o estofo para uma punição posterior, né? Então, não apenas um aviso, mas é também a construção de uma cama, de um estofo, né, de uma espécie de colchão jurídico para justificar que depois o Moraes será punido. Então, aqui caem por terra, né, a gente tem dito isso, é importante reforçar, caem por terra aquelas questões de que, apenas está se pensando no caso do golpe, esse inquérito contra o Bolsonaro, ele se justifica porque eles estão usando os Estados Unidos para atrapalhar o julgamento do Bolsonaro. Tem nada a ver com o Bolsonaro, está claro ali nesse caso Rumble, que o que se quer atingir ou que se quer a resignação, a indignação dos Estados Unidos é em relação ao fato de que os seus cidadãos estavam sendo atingidos pela censura do Moraes em território norte-americano. Esse é o ponto. O resto fica de brinde. E eu acho que o aviso está dado, né? O aviso está dado e parece que os nossos ministros não estão nem aí com esse aviso, tanto que nós vamos ter essa semana a regulação das redes sociais, que parece que vai ser uma retaliação. Eles pelo menos saíram assim contando, e saiu num tipo de imprensa que é uma imprensa que dá voz aos ministros. Alguns jornalistas são porta-vozes dos ministros, dizendo que realmente eles estão encarando essa regulação das redes como uma forma de retaliação, até mesmo a essa carta, a visibilização desse assunto todo. Então os ministros não estão nem aí com a carta. Eu acho que esse é um ponto, ainda que estejam preocupados em público, eles estão demonstrando uma completa falta de... Não se preocuparam em dar uma demonstração pública de preocupação ou de que farão qualquer tipo de recuo. Vamos ver. Essa foi didática. Vamos ver a próxima. E parece que um dos efeitos dessa carta, né, tem sido provocar um alinhamento ainda maior do Poder Judiciário, do STF, ao Executivo, né? Quase como uma venezuelização do Brasil, no sentido assim que lá na Venezuela Poder Executivo e Judiciário são uma coisa só, né? Aqui a gente está vendo algo meio parecido também, um alinhamento muito grande assim no discurso, tanto é que a gente vai ver daqui a pouco que o presidente Lula saiu comentando e defendendo o Alexandre de Moraes dessa iniciativa americana. Bom, vamos seguir com a carta, que a gente tem que vencer a carta até o fim do programa, né? E aí, continuando na carta, então ela dá exemplos do que não pode ser feito sem o consentimento do outro país. Conduzir investigações policiais ou administrativas, tomar depoimentos, declarações de testemunhas, executar uma ordem para a produção de documentos. E agora um ponto importante que mostra a gravidade das ações de Moraes. Quando se executa uma intimação num processo compulsório, no entanto, o próprio ato de intimação constitui um exercício da soberania de uma nação dentro do território de outra nação soberana. Tal exercício constitui uma violação do direito internacional. Pronto, aqui parece que a carta aponta uma violação grave, né, do direito internacional, porque diz que ali houve uma interferência de uma nação dentro da jurisdição, dentro, na verdade, até geograficamente, de outra nação. Como que a gente pode entender esse posicionamento da carta? E é um ponto grave, não é? Mas eles estavam ali sendo muito claros, dizendo, olha, a gente não se posiciona quanto à execução, quanto à execuibilidade das ordens judiciais do STF em terreno brasileiro, em território brasileiro. E eles foram muito claros, educados em relação a isso, dizendo, olha, a gente não vai entrar em questões de soberania do Brasil, o Brasil manda no seu próprio território. O problema é que essas ordens, elas estão se dirigindo a empresas americanas no tocante a atividades que elas executam nos Estados Unidos. E a gente sabe a quem que se referiam essas ordens. Essas ordens se referiam a Alan dos Santos, que está foragido desde 2019, sofreu busca e apreensão em 2019, sofreu ordem de prisão e não está acusado até hoje criminalmente, salvo por ameaças que teria feito ali a Barroso por um suposto crime de ameaça com pena baixa.
Eles respondem por crimes que não dão um processo criminal propriamente, não dão uma punição criminal. São crimes que são objeto de transação penal, suspensão condicional do processo. Ou seja, não tem nada de grave contra o Alan dos Santos. Mas ele está sendo alvo de uma perseguição do STF, que depois de Alan dos Santos ir morar nos Estados Unidos, o STF não quis se restringir e quis dar ordens para empresas americanas sobre atividades dessas empresas relacionadas a pessoas que estão nos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos falou, não, traçou uma linha, aqui não. E se você quiser executar isso aqui nos Estados Unidos, você tem que seguir um dos procedimentos formais que existe. E a carta vai tratar desses procedimentos, a gente vai aprofundar nisso. E eu queria que as pessoas aí nos dissessem o que vocês acham que essa carta quer dizer. E tem algumas expressões populares. Quando vi essa carta, eu lembrei daquela expressão que galo no galinheiro de vizinho é galinha. Mas tem cada um no seu quadrado. Eu queria que vocês comentassem aí. Eu estou aqui acompanhando os comentários de vocês do chat. Queria ouvir de vocês, se eu fosse traduzir essa carta aí em termos populares, como é que você traduziria esse chega para lá que os Estados Unidos deu no Alexandre de Moraes? Tosi, a gente sempre tem que lembrar que as nações, elas são entes soberanos em si mesmo. Então, o Brasil tem as suas próprias leis, regras, assim como os Estados Unidos tem seu próprio território, seu próprio povo, suas próprias leis e regras. Quando uma nação dá um decreto, uma decisão judicial, uma condenação que tem impactos em outro país, sem comunicar o outro país, sem seguir o rito, o devido processo legal, soa quase que como algo inofensivo. Eu lembro aqui, vou usar uma referência da época de vocês, o Pink e o Cérebro, quando eles estão lá no desenho dos ratinhos, quando eles estão lá dentro da gaiola falando nós vamos dominar o mundo e não sei o que, tarará, e eles mandam dentro ali da ratoeira, da gaiola, mas quem olha de fora fala, ora, eles estão ali na gaiola, né? Então é inofensivo. É a mesma coisa, quase que como se o Alexandre de Moraes estivesse dentro da sua gaiola falando eu domino o mundo, eu faço o que eu quero, eu determino o que eu bem entender. E aí os Estados Unidos estão olhando de fora e falando, meu amigo, não é assim que funciona o mundo aqui fora. A gente tem outros ritos, outros processos, uma determinação legal a se seguir. Então, me parece que esse trecho da carta, ele quer ressaltar isso. Olha, nós somos uma nação soberana, assim como vocês são uma nação soberana, e nós temos todo o direito de não cumprir ordens que não seguem o devido processo legal aqui no nosso país. Só deixa eu complementar aqui a Tosi. O Mauro Câmara falou, cada macaco no seu galho. É isso aí, mais uma forma de dizer... Chamou Alexandre de Moraes de macaco? Olha só, discurso de ódio. Discurso de ódio. Vai cair a rede social dele aí. Mas vamos lá, Marcília, o que te parece essa carta, esse posicionamento do Alexandre de Moraes? É quase caricato, né, Marcília? Fico pensando, daqui a pouco vai sair uma reportagem, algum veículo importante lá fora, dizendo assim, o juiz que não respeita fronteiras e que quer mandar em qualquer lugar do mundo, sabe? Um pouco mais crítica, porque não é possível. O que ele fez aqui foi literalmente se comportar como um líder de um país de República das Bananas, distribuindo ordens nada menos do que para os Estados Unidos, né? A nação mais próspera, mais poderosa do planeta, recebendo ordens desse líder tupiniquim, né? É um líder tupiniquim. A gente teve, né, já algumas reações, teve jornais da Alemanha que se manifestaram a respeito dessa carta, a gente viu alguns jornais também norte-americanos. Eu acho que lá fora isso tem mais eco até do que aqui dentro, porque aqui dentro a nossa mídia, ou parte da mídia, busca ocultar esse fato, né, ou minimizar, ou foca muito mais na reação, né, do que na carta. Então a reação do Itamaraty, a reação do governo, certo? Mas reação a quê? A uma carta que ninguém noticiou. Então a gente teve grandes veículos que noticiaram, claro, mas parte, né, do debate público sobre isso não é a existência da carta, o significado da carta, ou que a carta explica didaticamente, né, que, como aqui no nosso GC está escrito, que quem violou a soberania fomos nós é que violamos a soberania dos Estados Unidos, né, ao passarmos por cima das leis deles para obter dados de cidadãos norte-americanos ou lá residentes. Então você não manda, e é isso que a carta diz, né, você não manda. Ninguém pode ser intimado pelo X, né, que nem aconteceu com o Elon Musk, lembra-se disso? Que o Twitter foi intimado pelo Twitter. Quando houve a suspensão aqui do X
nas últimas eleições. Ou então, você exigir dados, você quer pegar dados de cidadãos ou residentes nos Estados Unidos, você precisa pedir para as autoridades norte-americanas, você não pede isso para a plataforma por meio de uma decisão judicial que é válida apenas no Brasil. Decisão judicial brasileira é que nem carteira de identidade, vale aqui no Brasil. Eu não posso pegar o meu RG ou a minha OAB e querer advogar lá fora, sem isso ser homologado. Eu não posso pegar o meu RG e achar que, não, aqui no Brasil eles me reconhecem assim, assim serei em todo lugar do mundo, não é? As pessoas não podem, nem o seu visto, não é? A Erika Hilton aí que o diga, se quer o seu gênero, ou sabe-se lá o que mais ela quer dos Estados Unidos, você, enfim, isso você não tem reconhecido em outro país, e daí? Chora que a cama é quente, cada país é um. Então a gente quis aqui fazer, né, com que as decisões do Moraes arrancassem dados passando por cima das legislações norte-americanas, eles estão contando nessa carta que isso é irregular, e o Moraes sabe que isso é irregular. No entanto, ele achou que o seu poder fosse tamanho, fosse soberano a ponto de todo mundo deixar rolar, baixar a guarda. Ele acreditou que essas empresas, como tinham ambições ou negócios aqui dentro do Brasil, que elas cumpririam as leis brasileiras, mesmo lá fora, que elas cederiam para não perder os seus negócios aqui. Ou seja, o Moraes sempre apostou no irregular, né? Na irregularidade. Em algo que não está na lei, em algo que não está na Constituição, e essa carta basicamente diz isso: você não pode apostar na irregularidade porque você é um juiz e nós somos um país soberano, e não é dessa forma que se faz, há tratados internacionais que tratam desses temas e etc. Então me parece que a gente está aqui às voltas, né, com um ministro que encontrou, sabe, eu estava outro dia num debate, um jornalista disse isso, eu acho que é muito bem dito, é que nem aquele brigão da escola, chega uma hora que o brigão da escola encontra alguém que topa brigar com ele, alguém mais forte, e é isso que o Moraes encontrou, um brigão mais forte que ele. Boa imagem essa, viu, Marcília? Eu já estava fazendo outras imagens aqui, eu estava imaginando o Moraes como aquele mau aluno diante de um professor paciente que ali na carta, didaticamente, explica, olha, se você quer fazer, você tem que fazer assim, 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 você passou do limite. Ou ainda, uma outra imagem que me veio à mente, além dessa do valentão que você colocou, foi a imagem de uma criança, sabe aquela criança mal criada? Que os pais criaram, que não tem limite, que faz o que quer? Até que encontra um vizinho, até que encontra uma senhora que está sentada numa poltrona no avião, que não cede espaço, que diz, não, aqui tem limite, não passa dessa régua. Essa foi a sensação que eu tive lendo essa carta. Agora, eu queria trazer um contexto que pouca gente trouxe dessa carta. Essa carta foi uma carta que foi emitida pelos Estados Unidos para Alexandre de Moraes por conta de ordens que foram dadas para o Rumble, a partir de Alexandre de Moraes para o Rumble. E aí vale a pena a gente relembrar a treta entre Alexandre de Moraes e o Rumble, se você me permitir, Tosi, claro. Só para colocar o contexto disso tudo que está acontecendo. O que aconteceu? Em 2023, em dezembro, a Rumble saiu do Brasil, citando que estava saindo por conta de ordens ilegais e abusivas de Alexandre de Moraes. Aí o Trump ganha a eleição e a Rumble se encoraja. Fala, não, agora o pessoal vai respeitar a liberdade de expressão no mundo e se encoraja a voltar para o Brasil. E aí, em 9 de fevereiro agora de 2025, há poucos meses, o Alexandre de Moraes dá uma nova ordem ilegal para a Rumble. Manda derrubar a conta do Alan dos Santos. Vamos lembrar, Alan dos Santos residente dos Estados Unidos, que mantém uma conta nos Estados Unidos, diante de uma empresa americana, a Rumble, ou seja, não tem nada a ver com o Brasil, nada a ver, não pode ir lá e entrar nos Estados Unidos e mandar fazer uma coisa. Mas Alexandre de Moraes, guiado exatamente pelo que você disse, Marcília, por esse senso de poder desmedido, de que não tem limite, de que pode coagir a empresa aqui a fechar os negócios, e a empresa vai pensar, não, em vez de fechar os negócios do Brasil e deixar de lucrar, eu vou fazer uma coisa, vou obedecer, vou me curvar ao Moraes, ainda que o Moraes não tenha razão. Guiado por isso, ele manda a Rumble derrubar. Isso em 9 de fevereiro. Aí a Rumble decide não se curvar. A Rumble diz, não vou me curvar, e retira a procuração dos seus representantes do Brasil. Porque senão o que ia acontecer com os representantes? Alexandre de Moraes ia mandar prender, ia bloquear o dinheiro dos representantes. Aí, em 19 de fevereiro, como a Rumble desconstituiu os representantes, o Moraes ele emite um ultimato de 48 horas para a Rumble indicar representantes do Brasil. No mesmo dia 19 de fevereiro, a Rumble, junto com a Trump Media, do próprio Donald Trump, entra com uma ação nos Estados Unidos para dizer as ordens de Moraes não valem aqui nos Estados Unidos. Aí, em 20 de fevereiro,
o CEO da Rumble, o Chris Pavlovski, ele emite um Twitter, uma postagem no Twitter e fala: nós recebemos mais uma ordem ilegal e sigilosa na noite passada, exigindo o nosso cumprimento até amanhã à noite. Você não tem autoridade sobre o Rumble aqui nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, a menos que passe pelo governo dos Estados Unidos. Repito, nos vemos no tribunal. Ou seja, o Chris Pavlovski, ele tinha dito: Alexandre de Moraes, olha, se você quer emitir ordem legal, a gente vai se ver aqui no tribunal dos Estados Unidos. E aí, no mesmo dia 20, o Chris Pavlovski faz uma postagem muito bacana dizendo: ó, ao povo brasileiro, eu posso não ser brasileiro, mas eu prometo que ninguém lutará mais pelos seus direitos à liberdade de expressão do que eu. Lutarei até o fim, incansavelmente, sem jamais recuar. Aí, no dia 21, a Rumble não indica representante e o Moraes dá uma decisão suspendendo o Rumble no Brasil. E nessa decisão, ele fala, isso aqui eu achei inacreditável, Alexandre de Moraes, ele fala que o presidente da Rumble, Chris Pavlovski, agiu promovendo discurso de ódio contra o STF, contra ele, Alexandre de Moraes, simplesmente porque ele disse: nos vemos no tribunal. Gente, então todo mundo que recorrer à justiça agora é discurso de ódio. Isso aí foi algo absolutamente surreal. E aí, no dia 25 de fevereiro, uma juíza da Flórida dá uma decisão dando razão ao Rumble e ao Chris Pavlovski, dizendo: olha, as decisões do juiz brasileiro em relação a empresas americanas, pessoas dos Estados Unidos, negócios dos Estados Unidos, não se aplicam aqui, não tem valia nenhuma. Só que aí o STF confirma a decisão de derrubar a Rumble no Brasil. Derrubar a Rumble no Brasil, ou seja, a Rumble foi corajosa. Os Estados Unidos emitiram a carta para dizer realmente existe um limite, esclarecendo para o Moraes didaticamente os limites, mas quem decide lutar pelas liberdades acaba ainda assim sendo penalizado. Não foi de graça, não foi sem sacrifício que a Rumble se recusou a cumprir uma ordem abusiva e ilegal de Alexandre de Moraes. Interessante esse histórico que o Deltan fez, né? Porque mostra realmente os limites sendo quebrados, né? Todos os limites sendo quebrados. E isso não é uma questão de se você é de direita ou de esquerda, de centro. É uma análise crítica do que está acontecendo, do que aconteceu nessa relação do Moraes com esses indiciados nos inquéritos dele. E só uma observação, Tosi, nesse processo todo que o Deltan colocou, me impressiona muito a determinação do Chris, né, o empresário da Rumble, porque a gente viu outras empresas já receberem ordens dessa do Alexandre de Moraes, como o próprio X, a própria Meta, até Google durante as eleições, e nenhuma delas judicializou esse processo lá nos Estados Unidos ou fez isso publicamente, esse embate público. É claro, Elon Musk teve as suas declarações, fortes declarações, o homem mais rico do mundo, com uma rede social enorme, mas ele não judicializou, né? E o Chris contratou o advogado do Trump, da Trump Media, e falou, inclusive um advogado fluente em português, e pareceu um baita trunfo, assim, sabe? Então ele foi muito estratégico, espero que esse processo avance nos Estados Unidos e que outras empresas também tomem essa mesma atitude que o Rumble tomou para a gente ver a justiça acontecendo. A gente falou de comparações, né, a imagens, né, como comparar essas atitudes do Alexandre de Moraes. A carta enviada para ele segue como se fosse uma aula para um calouro de direito. Tamanha a preocupação de ser didática, para que Moraes não diga que não entendeu bem o argumento, né, possa falar algo assim. A carta diz o seguinte: para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca a execução geralmente precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante o tribunal competente dos Estados Unidos. O tribunal americano, então, aplicaria a legislação aplicável e decidiria se ordena a concessão da medida solicitada contra uma parte sobre a qual tenha jurisdição. A legislação dos Estados Unidos prevê várias bases para o não reconhecimento, que poderiam incluir devido processo legal insuficiente ou incompatibilidade com a legislação americana que protege a liberdade de expressão. As ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos sem abertura e sucesso em procedimentos de reconhecimento e execução perante os tribunais americanos. Bom, aqui parece que ficou claro, né, que Alexandre de Moraes cometeu um erro capital na relação dele com os Estados Unidos. Um erro que ele comete reiteradamente aqui na condução dos processos no Brasil. A não observação do devido processo legal. E eu vou lá para o Marcília. O que te parece, Marcília? Também aqui como lá e aqui, de forma abundante, o processo legal, o devido processo legal tem sido desrespeitados?
Bom, aqui acho que a gente nem tem mais processo legal, né? Não é nem mais uma questão de respeitar ou não. A gente aqui perdeu completamente o parâmetro do que é legal ou não, né? E do que é processo também, porque mesmo os processos passaram a ser qualquer coisa. Até a duração do processo passou a ser qualquer coisa diante desses inquéritos que já duram 6 anos. O que a gente precisa entender, né, é que assim, é incomparável, não tem como a gente comparar aos Estados Unidos, a forma como os Estados Unidos tratam suas questões legais com a forma como nós tratamos, né? Eles têm uma visão sobre direito que parte de princípios. Aqui o nosso direito parte da vontade, né? Então a vontade dos ministros é o que é constitucional, a vontade dos ministros é o que é legal. É isso que virou, né, no Brasil. E isso é muito próximo do que a gente encontra em regimes autoritários e até totalitários, desde Venezuela até os regimes da Alemanha do século passado. Era basicamente assim, né? Se você vai ler as biografias dos regimes fascistas, né, você encontra ali, todos eles têm um traço comum, que é a vontade do líder é a lei. E a gente está chegando muito perto disso, muito próximo disso. O Deltan estava falando sobre, pegando o gancho que eu tinha jogado de que existia aqui no Brasil, de que o Moraes contava com receio das empresas não cumprirem, né, as decisões e perderem os seus negócios aqui, né? Vamos nos lembrar que isso era explícito. A multa do X, a multa do Twitter aqui chegava a 8 milhões, aí depois eles aumentaram para 10 milhões, aí multavam a representante, quer dizer, era um negócio completamente desproporcional, justamente para a empresa ficar coagida, e eles ainda cobraram da Starlink, então eles contavam com o fato de que a questão do jurídico ficasse em segundo plano. As pessoas tinham medo, estavam com medo, estão ainda com medo de não cumprir as decisões e pronto. Existe muita gente com medo ainda hoje aqui dentro do Brasil, e por conta do STF. Eu acho até que existe gente com medo dentro da Suprema Corte, se você quer saber, por conta de tudo que está acontecendo. Medo de se posicionar de forma mais firme, o medo de dar a sua opinião, e aí você começa a ouvir ministros sob reserva. Ministro sob reserva afirmou na imprensa. Pô, um ministro tem que falar sob reserva, me parece que é um ministro um tanto quanto medroso. Você fala sobre reserva, por que você vai falar sobre reserva? Se você tem vitalicidade, você está no cargo, você tem todos os elementos para ter a coragem de falar, e aí você fala sobre reserva. Então a gente está num país em que é um regime de medo. Num regime de medo, óbvio que não vale o direito, não vale o texto, não vale a legalidade. Isso não existe nos Estados Unidos. Lá eles são um regime legalista, podem errar, podem passar do ponto, tudo isso pode ser criticado, mas não existe aqui algo do gênero. A gente não tem mais papel que nos sustente ou que sustente as decisões do ministro. É só vontade, é um regime de vontade. E a minha vontade é de não seguir essa vontade, mas aí não dá. É bom lembrar, né, quem está nos assistindo aqui, que durante essa polêmica com o Twitter, com o X, chegou o ponto em que, além de suspender a plataforma, o Moraes estabeleceu multa de 50 mil reais para quem ousasse acessar o X por uma VPN. Você, cidadão comum, 50 paus. Quem poderia pagar uma multa dessa e falar, não, eu pago tranquilamente, vou acessar o X? Isso mostra uma abusividade, uma violência à vida privada, à liberdade da pessoa sem tamanho, né? Isso é muito emblemático do ponto que se ultrapassou, não é? Vocês não concordam? Esses 50 mil reais aí, ele não teve coragem de cobrar de ninguém, mas só o fato de ter colocado, pendurado a plaquinha lá, multa de 50 mil para quem resolver acessar o X, diz muito sobre, além da personalidade talvez megalomaníaca dele, também o fato de ele estar um pouco, digamos, desequilibrado, né? Uma pessoa em sã
juízo, bom senso, não ia chegar a esse ponto, Kilter. 50 mil, você poderia pagar facilmente os 50 mil, mas eu já ia à bancarrota, confesso. Tá bom. É beira psicopatia, né, Otose? De fato, esses 50 mil aí era para colocar medo, né? Qual era a outra função, senão impedir a população de acessar o Twitter? Porque era muito fácil. Você baixar um VPN, ligar o VPN e acessava. Mas aí parecia que você estava cometendo um crime, você estava entrando na Deep Web, ligando o VPN, acessando o Twitter. Você fala, meu Deus do céu, estou cometendo um crime aqui, amanhã bate a Polícia Federal na minha porta com a multa de 3 milhões porque eu usei o Twitter por 3 semanas seguidas. Então a gente ficava nessa tensão. E aí, vai chegar a multa, não vai? O que vai acontecer? E eu confesso que eu usei o Twitter, a gente teve a manifestação lá do 7 de setembro durante essa proibição do uso do Twitter, o que também, ao meu ver, pode ter sido uma forma de impedir a mobilização nesse sentido. E a gente estava lá, firme e forte, esperando a multa chegar, graças a Deus não chegou, porque certamente você não teria como pagar. reincidente. Confessa não que chegou usou ainda, o Twitter. hein? Pois é. Marcílio, ele é reincidente, ele confessa que usou o Twitter, ele um dia desses também usou palavras fortes para se referir ao ministro, você está reincidente nessa tua ofensiva para ser enquadrado no inquérito, hein? Reincidente na Alexandria. Vamos mandar uma cartinha pro Moraes lá para ele multar o Kilter. E olha só, não é só ignorância no sentido de truculência do Alexandre de Moraes, mas olha a ignorância técnica dele. Ele, nessa época, ele mandou banir a VPN do Brasil. Gente, a VPN é um mecanismo de você usar com segurança, acessar com segurança, por exemplo, o site de um banco, se você está ali na Wi-Fi do aeroporto. Se está no Wi-Fi do aeroporto, no Wi-Fi que é público, que todo mundo acessa, o que você digita, outras pessoas podem sugar essa informação, hackers podem ler. Aí você aciona uma VPN aqui, e você vai conseguir usar com segurança o site do banco, o que também for. das empresas, das instituições, Sim. né? Sim, e aí ele manda banir as VPNs do Brasil. Foi tão abaixo da crítica. Ele chegou a aplicar, porque eu vi uma notícia falando que os bancos seriam afetados e ele recuou, não foi? Ele recuou atrás, porque ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Ridículo. Não tinha noção do que ele estava fazendo. E aí ele impõe simplesmente uma multa a mais de 200 milhões de brasileiros. Isso não existe, não tem precedente no mundo isso. O Deltan, olha, vamos pensar na frase que a gente acabou de dizer. Ele recuou porque não tem noção do que está fazendo. Então, assim, ele não tem noção do que ele está fazendo sempre. Agora, para ele recuar, a coisa é porque ele não tinha mesmo noção a ponto de ter que reconhecer que aquilo estava errado. Isso mostra, né? Isso eu sempre digo, assim, os ministros não são sozinhos, a gente paga muito bem lá para eles terem assessores, vocês sabem muito bem disso. Imagina só o quanto que o ministro ou está mal assessorado, ou estava mal assessorado, ou o quanto que ele está encastelado a ponto de não ouvir ninguém nessas decisões. Eu acho que essas decisões eram tomadas realmente sozinhas, né? Porque não é possível que ninguém chegasse e falasse, peraí, VPN não é para isso. Então, é um troço muito pessoalizado mesmo. É que ele não contratou um psiquiatra ainda como assessor, Marcílio, para tratar a megalomania. Vamos seguir com a cartinha do governo dos Estados Unidos para o Moraes aqui, que a gente tem que vencer a carta, nós estamos no meio dela mais ou menos. E segue lá a carta, olha só. Além disso, gostaríamos de expressar... Que eu quer derrubar a live de qualquer jeito. Mas eu tava aqui pensando aqui, eu vou ler os direitos do Miranda dele. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. Segue o baile. Daqui a pouco vem a regulação das redes e o que mais eles quiserem regular, né? Estreitar, apertar as coisas, nós estamos ralados aqui, viu? Se vier a regulação de quarta, a culpa é tua aí. Discurso de ódio do Guilherme da segunda-feira. Vamos lá, a carta está ali, ó. Além disso, gostaríamos de expressar preocupações quanto à forma de entrega dos documentos à Rumble. Atualmente, não dispomos de informações suficientes para determinar o objeto ou natureza do processo mencionado, incluindo se trata de matéria civil ou criminal. Olha só, aquela falta de informação, né? Não se sabia nem se o processo era civil ou criminal, só deu ordem e cumpra-se para os americanos. Isso aí eu fiquei indignado com isso aí, indignado. Por quê? Porque o que o Departamento de Justiça americano está falando? Falando, olha, a gente recebeu a documentação da Rumble. Só que a gente não sabe se essa ordem que vem aqui do Brasil para a Rumble cumprir nos Estados Unidos vem em razão de um procedimento civil ou criminal. E por que não sabe? Porque a Rumble não sabe.
E por que a Rumble não sabe? Porque como o Alexandre Pavlov tinha avisado lá atrás, em 2023, os processos do Alexandre de Moraes são sigilosos. E ele manda a ordem sem explicar. Sem explicar a razão e sem dar acesso para a empresa para o procedimento, para o processo. Mas vamos parar para pensar, por que é sigiloso esse processo? Se a gente sabe que quem está sendo censurado aí é o Alan dos Santos. Se tudo que o Alan dos Santos fez foi público, foi na internet, em sites, foram discursos públicos. Se ele está sendo investigado e processado por discursos que são públicos, qual é a razão no mundo que justifica esse processo sigiloso? Quando ele já sofreu buscas e apreensões em 2019 e está morando nos Estados Unidos. Não existe razão de interesse público que justifique o sigilo sobre esses processos. A única razão que existe que justifica o sigilo desses processos é Alexandre de Moraes quer esconder da população os seus abusos, quer esconder da população o seu arbítrio, a censura que ele promove. Essa é a única razão para colocar tudo isso sob sigilo. É até engraçado a gente falar de interesse público quando se refere a Alexandre de Moraes, né? A maioria das vezes é interesse privado, me parece, porque o Alan dos Santos é uma pessoa que sempre critica as decisões do Alexandre de Moraes, sempre vai contra o que ele decide ali monocraticamente, e me parece uma perseguição clara à pessoa do Alan dos Santos em todas as plataformas, nesse caso até o Rumble. Agora, me impressiona muito, você comentou, Tosi, que a carta trata o Alexandre de Moraes como se fosse um calouro. Eu, que não fui calouro há muito tempo atrás, sei bem como é essa sensação. E no primeiro parágrafo fica bem expresso isso, porque é quase que os Estados Unidos ensinando para o Alexandre de Moraes, fala, olha, funciona dessa forma. Então você vê que ali no primeiro parágrafo, primeiro eles mencionam a Convenção de Haia. O que é a Convenção de Haia? É quando os países sentam numa mesa e falam, olha, nós, enquanto países como entes soberanos em si mesmos, escolhemos agir segundo essas diretrizes aqui, nesses casos específicos. Então é quase que um acordo comum sobre determinadas regras. Então eles falam, olha, segundo a Convenção de Haia, do qual o Brasil e os Estados Unidos são signatários, nós estamos mandando essa carta. E aí no final eles destacam algo ainda mais importante, que é aqui os tratados de assistência jurídica mútua em matéria penal. Por quê? Acima da convenção, a convenção é aquela mesa de reunião que vários países estão lá e assinaram. O que é esse tratado? É quando dois países falam diretamente um com o outro, falando, olha, eu tenho interesse aí, a gente tem um processo facilitado, vamos trocar informação mais fácil, vamos fazer as coisas andarem mais rápidas. Então, esses países, de forma bilateral, fazem um tratado. E aí, eles lembram, Alexandre de Moraes, que existe um tratado entre Brasil e Estados Unidos, desde 2001 em vigor, que fala sobre esse devido processo legal, como deve acontecer o processo, quando acontece um processo, uma determinação judicial de um país para o outro. Eles falam, meu amigo, isso daqui já tem mais de 24 anos que está em vigor. Os juízes seguem, por que você não segue também? E lembram ele como as coisas funcionam. Então, parece de novo que não há interesse público nenhum do Alexandre de Moraes nessas decisões. Há interesse, sim, privado em calar quem se opõe a ele, seus opositores, e a gente precisa que os Estados Unidos ensinem para o Alexandre de Moraes como as coisas funcionam. Sabe que a gente precisava fazer uma última análise só sobre isso, né? Quando cabe o sigilo nos processos judiciais? Porque o sigilo, nesse caso do STF, tem sido a regra, né? E pelos meus parcos conhecimentos jurídicos, assim de orelhada, sigilo, processos sigilosos costumam ser a exceção. Estou errado? Certíssimo. Me perdoa me atravessar, Marcília. Duas hipóteses só cabe sigilo. Investigação. Quando o sigilo é necessário para a eficácia da investigação, ou seja, quando você vai fazer uma busca e apreensão, quando você está fazendo uma interceptação telefônica, e aí você precisa manter o negócio sigiloso, senão você não vai ter sucesso. Não é o caso do Alan dos Santos, porque já teve busca e apreensão lá atrás, 2009, e até hoje não teve acusação por nada de grave contra ele. É uma palhaçada isso. E em segundo lugar, você mantém algo sigiloso quando existem informações de intimidade da pessoa. Quando você tem fotos íntimas, quando você tem mensagens íntimas, quando você tem dados de sigilo bancário, fiscal, telefônico, e quando o caso não envolve algo como corrupção, e é necessário que a sociedade conheça aquilo. E não é o caso também do Alan dos Santos, porque tudo pelo que ele é investigado até agora, tudo pelo que ele é investigado, se refere a discurso, a falas públicas, a conduta dele na rede social, que é uma rede pública. Então, o sigilo não se justifica em hipótese alguma pela lei e pela Constituição. Agora, se o objetivo é esconder suas próprias ilegalidades e abusos, aí você tem uma justificativa para o sigilo que ele impõe, mas certamente não é uma justificativa de interesse público. Tem alguma coisa sobre o sigilo para nós aí? Desculpa, Marcília. O Deltan explicou já a questão do sigilo ali,
mas como você vê essa regra do sigilo por toda parte? Além da censura por toda parte, sigilo por toda parte. Eu ia acrescentar, eu acho que vale acrescentar, agregar, Deltan, o seguinte, a gente, e tem um ponto ainda que é pior aqui nesses casos todos, que é o fato de que, veja, o sigilo é dos documentos. Os autos, ou o que está, os fatos, né, os fatos do processo, eles existem no mundo. O sigilo que um processo possui não faz com que os fatos do processo se tornem impassíveis ou inviáveis de serem contados. Tanto que esse é um ponto relevante, porque, por exemplo, quando você tem acesso, vai lá, a um determinado fato que ocorre ou que está sendo noticiado dentro de um processo, se você é jornalista e divulga aquilo, e aquilo é de interesse público, é óbvio que isso não é ilícito. A atividade do jornalista é basicamente essa. Muitas vezes o jornalista vai buscar em autos que estão sob sigilo fatos que ele vai depois contar na imprensa. Então, o fato de os processos estarem, ou um processo estar sob sigilo, é porque, como bem disse o Deltan, o documento que está ali está sob sigilo, mas os fatos que estão no processo não são sigilosos. A existência deles no mundo é muito maior do que o sigilo que eles possuem dentro do processo. E a gente tem aqui uma imensa coação do STF, dos ministros, quando alguém quer revelar alguma coisa que está ali dentro, né? A gente viu por diversas vezes pessoas, eu mesmo no meu livro, Censura por Toda Parte, que o Tosi muito gentilmente menciona, eu deixei de contar ou de juntar documentos que eram do meu cliente, que pertenciam e o meu cliente autorizava. E eram fatos de interesse público, o livro é um documento, mas por que eu não juntei? Porque o entendimento do STF passou a ser que se você pegasse qualquer fato que estava ali dentro do processo e divulgasse ou demonstrasse a público, você poderia ser punido. Eles acusaram muita gente de ter revelado sigilo, e as pessoas estavam apenas revelando fatos. O sigilo do processo não é mais importante do que o fato no mundo. E outra, sigilo é diferente de secreto. Nós estamos aqui diante de processos que estão sob sigilo mesmo para as partes, mesmo para os advogados. Nenhum processo num regime democrático coloca sob sigilo para o advogado e para a própria parte aquilo que está nos autos. E nós temos isso reiteradamente, em todos os processos e inquéritos há 6 anos, desde 2019, dentro do STF. Tanto que agora, por exemplo, foi investigada a morte, está sendo investigada a morte do Clezão, estava a família do Clezão querendo ter acesso. A família sem acesso ao inquérito que estava investigando a morte de um parente. Quer dizer, isso não é sigilo, isso é secreto. E secreto é coisa de ditadura moribunda. Ditadura daquelas moribunda não, porque moribunda ainda está perto de acabar. Ditadura vagabunda, essa é a palavra. Depois falou de mim. Discute, olha. Não, mas é isso aí, adjetivos que qualquer um vai entender, certo? Aproveite quando o programa está no ar. Gente, a culpa é sempre do ditador, nunca de quem critica. Nós vamos continuar com a carta, mas falando de sigilo, de coisas secretas, tem também o silêncio, né? Hoje me ocorreu de acessar redes sociais e ver assim, olha, deixa eu ver o que está comentando no X aí, o Alan dos Santos, ou o Rodrigo Constantino, a ex-juiz Ludmila Grillo, e faça você a experiência em casa. Digita no X ali e procura essas pessoas. O que vai aparecer ali? Essa conta está banida no Brasil. Hoje, né? A pessoa é proibida de se manifestar porque, na visão do STF, do Alexandre de Moraes, ela não tem responsabilidade para estar na praça para discursar. Então, tira ela da praça. E isso está normalizado no país, porque as pessoas já não estão mais se revoltando contra isso, né? Como assim? Se o camarada não sabe falar, então deixa ele escrever, uma vez que ele escreva bobagem, que ele cause ofensa à honra de alguém, difamação, aí ele vai ser processado. Agora, você tirar o caboclo da praça pública é uma coisa que me espanta que isso esteja ocorrendo no Brasil hoje e ninguém mais fala nisso. Eles, claro, essas pessoas falam ainda, às vezes dão entrevistas para meios de comunicação, etc., fazem lives
mas não nos seus próprios canais. Né? Os canais deles estão vetados, eu acho que até desmonetizados. Né? Sim, então eles estão tratando essas pessoas como se eles fossem traficantes de drogas e usassem ali a rede social para comercializar drogas, como se eles fossem pessoas que publicassem fotos de pornografia infanto-juvenil e usassem a rede social para fazer isso. Que o uso dele da rede social fosse para praticar crime. Se tinha alguma coisa que os ministros achavam ruim, era sempre localizado em 1, 2 posts, 3 posts, e aí eles usam 1, 2, 3 posts para derrubar toda a rede social do cara que tem um discurso crítico ao STF. Como que você vai entender isso? Se não é uma censura, se não é você derrubar alguém que é uma voz crítica a você. Porque se tem um conteúdo errado, tá lá no Marco Civil na internet, você derruba o conteúdo específico. Jamais o perfil, você jamais mata a persona digital. Isso é você, como você disse, banir a pessoa da praça pública. É você cometer um homicídio digital da pessoa. E estamos vendo isso de forma contínua no país hoje. Bom, vamos voltar para a carta lá, ou a aula para Moraes, né? Diz ali, contudo, na medida em que o Tribunal Brasileiro busque ordenar que a Rumble realize ações no Brasil, a entrega dos documentos judiciais à Rumble nos Estados Unidos deve ocorrer por meio de um canal apropriado, consistente com o direito internacional consuetudinário e quaisquer acordos aplicáveis entre Brasil e Estados Unidos. Esses canais variam conforme a natureza do processo, seja ele civil ou criminal. A carta ainda prossegue dizendo que os americanos não tomam posição sobre a eficácia das ordens do tribunal dentro do Brasil, conforme a legislação brasileira, mas explica que pedidos de provas ou informações a terceiros em conexão com matérias cíveis ou comerciais não devem ser dirigidos por meio da Convenção de Haia sobre notificação, mas podem ser feitos através da carta rogatória ao Gabinete de Assistência Judicial Internacional, nos termos da Convenção de Haia sobre provas. Note-se que, de acordo com o artigo 12, estamos aqui com um pouco de juridiquês, mas é necessário. O gabinete não utilizará medidas coercitivas para executar uma carta rogatória que pretenda penalizar uma testemunha não parte nos Estados Unidos por não cumprir um pedido estrangeiro de obtenção de provas. Bom, aqui eu peço ajuda aos colegas juristas aí, porque eu preciso traduzir esse juridiquês desse trecho da carta. Certo. Vou ser muito simples, tá? O que o governo Trump está dizendo aí? O governo Trump está dizendo o seguinte, olha, se você quer executar essas ordens em território americano, você precisa mandar isso aqui para os Estados Unidos pelos canais corretos. E ainda assim eles tinham dito no momento anterior que ainda que mandem pelos canais corretos, eles vão olhar aí o mérito disso para ver se é compatível com o preceito da liberdade de expressão e para ver se o devido processo legal foi respeitado em relação a Alan dos Santos. E é curioso que eles mencionam essas duas coisas expressamente, porque são duas coisas que não foram respeitadas em relação a Alan dos Santos. O que eles estão antecipando aí é, olha, mesmo que você mande, a gente vai negar. Pensa aí se você vai mandar. Mas aí, logo em seguida, eles pegam e eles passam a fazer exatamente isso que você colocou na tela, Tosi. Eles passam a dizer, olha, se o procedimento de origem for um procedimento civil, se o Alan dos Santos estiver sendo investigado, processado por questões cíveis, uma indenização, uma coisa administrativa, aí o canal é você usar a Convenção de Haia e não é a Convenção de Haia para notificação, a não ser que a pessoa seja uma parte. Se ele for um réu, é a Convenção de Haia para notificação. Agora, se ele é uma pessoa que vai fornecer provas, como a Rumble, fornecer provas em relação ao Alan dos Santos, aí você tem que usar uma outra convenção, é a Convenção de Haia sobre provas. E a carta ainda vai dizer qual é o canal que tem que ser usado se você for buscar uma medida por conta de um procedimento de natureza criminal. Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando Alexandre de Moraes numa cadeirinha de aluno, de mau aluno, e dizendo, Alexandre de Moraes, olha aqui, meu amigo, se você quer mandar para cá, você tem que seguir isso aqui, ó. Se for um procedimento civil que diz respeito à notificação de um réu, é isso aqui. Se for um procedimento civil que diz respeito a uma notificação de alguém que vai fornecer provas, é a Convenção de Haia sobre provas. E, por fim, em seguida, a gente vai ver ainda na carta, vai dizer, ó, se é um procedimento criminal, o procedimento que você tem que adotar é outro procedimento daquele. Eles estão basicamente ensinando o Alexandre de Moraes, dando uma aula de direito para fazer ele e o Brasil passarem vergonha. Isso que, desde o começo da carta, eles falam que não vão entrar na matéria do assunto julgado só nos meios. Imagine se eles entrassem no assunto das determinações do Alexandre de Moraes, não ia ter papel suficiente para mandar carta sobre o que eles estão falando. Exato, aí a aula ia ser sobre o devido processo legal e sobre liberdade de expressão. Se fosse em outros tempos, né, talvez no ministro do STF, a gente imaginaria que a bronca seria assim. Quem que fez essa intimação dessa forma? Quem que interpelou lá os americanos dessa maneira? Não é possível que vocês me colocaram nesse constrangimento. Mas nesse caso, nem isso o Alexandre pode dizer, porque ele mesmo fez as coisas de ofício, como se diz.
Marcília. E eu até tinha mencionado antes, ele já tinha feito isso, né? Vamos lembrar que ele tem feito isso há todo tempo. Agora, o Paulo Figueiredo foi intimado no inquérito do golpe por edital, sendo que isso também é irregular, você tem que mandar uma carta rogatória. Ele tinha suspendido o X por meio de uma publicação na própria plataforma, imagina só. Como se aquilo fosse um grande edital, né? Então você estava ameaçando suspender a rede pela própria rede, e assim por diante. Então tudo que vinha sendo feito nesse sentido era irregular. E eu até naquela época, quando o X estava sob ameaça de ser suspenso, eu reiterava que ainda tinha um ponto que era o seguinte, não era apenas essas questões dessas convenções, mas a própria legislação brasileira. Nós temos uma súmula do STJ, que é a súmula 410, que exige que obrigações de fazer, elas sejam, a intimação precisa ser entregue em mãos, ou seja, você precisa ter um oficial de justiça para entregar e assim por diante. E isso também vinha sendo reiteradamente desrespeitado. E é uma obrigação de fazer. Você chegar, pedir para alguém derrubar um perfil, você pedir para alguém entregar dados, você pedir para alguém, enfim, cumprir uma ordem, essa empresa precisa ter essa ordem entregue em mãos. A nossa própria legislação não é nenhuma questão de tratados internacionais apenas, mas mesmo dentro do Brasil é irregular. É completamente irregular. Você não pode publicar no X falando assim, então amanhã eu processo o Deltan e eu publico no meu ou o juiz publica no X, olha, fulano, Deltan, está em ti, mas isso não existe, isso é uma completa loucura, claro que é loucura, não é assim que funciona. Você precisa mandar uma intimação, seja pelos correios, seja para o oficial de justiça, nesse caso, justamente porque é uma obrigação de fazer e assim por diante. Então, o Moraes não apenas descumpre aqui, a gente precisa reforçar esse foco, que é o seguinte, a preocupação dessa carta dos Estados Unidos era: o Moraes está descumprindo a legislação norte-americana e tratados internacionais sobre o tema, ponto. Esse é um recorte que interessa a eles. Mas isso não quer dizer que apenas isso seja o que Moraes descumpriu. O Moraes está descumprindo a legislação brasileira. O Moraes está descumprindo a Constituição brasileira. O Moraes está descumprindo o Código de Processo e a jurisprudência brasileira dos nossos tribunais desde 2019. Desde 2019. Essa questão do sigilo, por exemplo, a gente tem uma súmula vinculante do STF, que é a súmula 14, que exige o STF. O que é a súmula vinculante? É o STF dizendo, todos os tribunais, sob pena de serem punidos, devem obedecer essa súmula que a gente fez aqui. Pô, eles descumprem a súmula deles. Então, como é que moral que você exige dos outros se você descumpre a sua súmula? E a súmula a súmula 14 diz: todas as partes e advogados têm acesso à íntegra dos autos. Até hoje, desde 2019 até agora, ninguém tem acesso a nada. Os advogados do Bolsonaro agora tiveram acesso ao que eles disseram ser a íntegra das investigações. Ainda assim, não era a íntegra dos autos, tiveram acesso ao que estava ali na mesa da Polícia Federal e que a Polícia Federal entregou e disse que era íntegra. Então a gente está, durante todo esse tempo, descumprindo, também é bom registrar, a nossa legislação, a nossa Constituição e a nossa jurisprudência. A gente não, o ministro Moraes e os seus colegas. Nesse ponto, eu queria fazer um esclarecimento, uma espécie de disclaimer aqui. A gente não está pegando no pé do Alexandre de Moraes, a gente está se comportando, digamos, como aquele guarda de trânsito que vê alguém sistematicamente, fura o sinal vermelho, para com o carro sobre a faixa, faz conversão proibida e vai embora acelerando 160 por hora e dane-se as leis. Mas justamente quem deveria estar cumprindo a lei. Então a gente está apontando para esses abusos, esses erros, esses problemas, e a gente vai apontar quantas vezes for necessário, pelo tempo que for necessário. Não se trata de fulanizar porque é o Alexandre de Moraes, porque é o Gilmar Mendes, ou porque, digamos, seja outro ministro qualquer do tribunal. É um dever de imprensa, um dever da cidadania fazer isso que a gente está fazendo. Não é pegação no pé do Alexandre de Moraes, mas ele é que está chutando as coisas e o pé dele chega às vezes na nossa cara quase. Daí a gente tem que pegar no pé dele, né? Em razão disso, vamos ser justos, eu vou defender o Alexandre de Moraes aqui agora, tá?
Ó, Alexandre de Moraes, ele não está descumprindo a lei, ele não está descumprindo a Constituição, afinal de contas, ele é a lei, ele é a Constituição. Eles são supremos, até eu fico meio confuso ouvindo Marcília falar. Então, deixa eu fazer aqui a devida defesa. Ele é a lei, ele é a Constituição. Esses tempos de outra Constituição, outra lei, Marcília já passaram. E daí guarda esse recorte, que você está falando que ele é lei, para mais lá na frente, quem sabe, se muda a situação no país, fala assim, não, mas lá atrás eu disse que você era lei, eu não fui contra você. Tenho aqui gravado a minha defesa. Não, ele costuma pedir arrego para o Alexandre de Moraes. Ô Tosi, eu vi aqui um comentário que acho que casa muito com o que a gente está falando, do Roberto Parente, acho que é um fã do Alexandre de Moraes. Ele comentou aqui no nosso chat: Xandão, o terror dos fascistas, não respondeu porque não está nem aí. Eu achei importante registrar porque é raro a gente ver um cidadão como esse, né? E eu fico me perguntando se o Alexandre de Moraes não está nem aí ou se ele ficou com vergonha. Porque essa carta, vale lembrar, ela foi recebida dia 7 de maio, é o que diz a imprensa. Como que a gente ficou sabendo? Não foi porque o STF informou, deu publicidade, eles colocaram a carta em sigilo lá na gaveta e escantearam. A gente ficou sabendo porque o New York Times fez uma matéria falando que foi enviada uma carta ao Brasil, aí a imprensa aqui brasileira apurou que o Ministério da Justiça recebeu em cópia essa carta, que foi para o STF. Ou seja, a gente só teve acesso porque a imprensa internacional e a imprensa, a gente tem que fazer justiça à imprensa, né, quando faz o seu papel, a imprensa brasileira também apurou. Só por isso a gente teve acesso. A gente não viu o Alexandre de Moraes comentando, respondendo. Se ele não está nem aí, acho que ele, no mínimo, ia responder à altura, né? Não foi o que aconteceu. Eu vou defender o Alexandre de Moraes de novo. Não é que ele não está nem aí, cara. Ele tá aí, cara. Só que ele ficou envergonhado, cara. Envergonhado com a lição de direito que ele tomou. E aí ele foi lá, sei lá, ele botou num cofre, escondeu num buraco, enterrou na casa dele. O mote do programa é qual que é a resposta do Alexandre de Moraes à carta. E qual é a resposta? Eu vou adiantar até, isso é lá pro fim, mas vamos colocar, a gente tem que seguir com a carta, mas eu já coloco já agora, numa nova rodada rapidinho com vocês. Qual que é a resposta do Alexandre de Moraes? Porque não responder também é responder, ou responder pela boca dos outros também é uma forma de responder, né? Qual que é a resposta, Marcília, dele, até agora? Tem sido eles regularem as redes sociais, a resposta deles tem sido eles assumirem que eles, em razão da inação do Itamaraty, eles abriram um inquérito do Eduardo Bolsonaro. Estou aqui relatando notícias dos grandes jornais aí, não estamos aqui falando de acho ou diz que me diz. Não. Então a resposta deles foi realmente, e do Moraes, foi pedir para os colegas que os colegas o apoiassem. Inclusive saiu na imprensa que os próprios ministros do STF estariam a favor, a maioria iria votar para tocar para frente o inquérito em relação ao Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, então a resposta foi, o Moraes pediu ajuda aos colegas, os colegas pediram ajuda ao governo, o governo não fez nada, e aí eles passaram então a buscar punir o Eduardo Bolsonaro, e agora, como isso nada disso deu em alguma coisa, eles vão regular as redes sociais. É isso. Essa é a resposta deles. No começo eu mencionei que a gente, a Lava Jato, cooperou com mais de 60 países ao redor do globo, ou seja, mais de 1/3 dos países do globo. A gente enviou e recebeu mais de 1.000 pedidos de cooperação internacional. Ou seja, o que o Alexandre fez da forma errada, a gente fez mais de 1.000 vezes da forma certa e nunca recebeu nenhuma reprimenda internacional. Quando tinha algum ajuste a fazer, alguém passava a mão no telefone e falava, olha, dá para você pedir um pouco diferente isso aqui? Dá para você submeter de acordo com essa lei aqui? Era o máximo que acontecia. Por quê? Porque as pessoas presumiam que nós estávamos de boa fé dentro de uma democracia, fazendo o certo, buscando provas em relação a pessoas que praticaram coisas erradas, corrupção, e existia uma cooperação. E aí eu volto no que o Guilherme falou também no começo. Essa resposta que foi dada não é uma resposta que um país democrático dá para um país democrático. O país democrático que está tratando com o país democrático passa a mão no telefone, explica, vê como que pode melhor atender. Eles estão dando uma resposta para o Brasil, dando um tratamento ao Brasil, que é como se fosse uma ditadura. E aí a situação que eu colocaria aqui como analogia é a situação do mau aluno que se coloca diante de um professor, aquele mau aluno que tirou uma nota baixa, teve um mau comportamento, e nota baixa não é culpa do professor, é culpa dele, aluno. E aí o professor vai e dá uma descascada no aluno. Dá uma descascada, manda uma carta, escreve um bilhete dizendo está errado aqui, errado aqui, errado aqui, errado aqui. E aquele aluno, qual é a reação dele? Ele fica envergonhado com aquilo. E mais, ele fica envergonhado e ele esconde, com medo que outras pessoas saibam. Só que aí aquilo vem a público. Nesse meio tempo aí, eu não sei onde é que estava essa carta, embaixo do travesseiro,
colocou num fundo falso de casa, enterrou. Não tenho ideia do que ele fez com essa carta, mas ele não trouxe a público por uma questão muito simples, vergonha. Vergonha. E qual deveria ser a reação dele? Olha, eu não vejo uma reação que não seja pedir desculpas. Dizer, olha, errei, pedir desculpa, afinal de contas, ele invadiu a soberania americana, ele praticou uma coisa materialmente errada, procedimentalmente, mas materialmente errada também. Ele tinha que vir e pedir desculpas. Agora, eu não consigo imaginar um mundo em que isso aconteça. Ô Tosi, eu acho que é interessante esse caso, como o Alexandre de Moraes recebeu a carta dia 7 de maio, quase um mês atrás, a gente só ficou sabendo agora, quase um mês depois. Eu me pergunto se não teve outros documentos, comunicações oficiais que Mas ele também... Mas tem um ponto aí, viu? A carta que veio dos Estados Unidos veio pelo FedEx. Quem sabe a carta do Alexandre de Moraes de volta indo pelos Correios. Não chegou. Pode porque demorar tá um pouquinho, né? Tá certo. Já que não tem nem papelão. E vale lembrar da carta que o Mauro Vieira, lá, o nosso querido chefe do Itamaraty, disse que a relação dele com o Rubio é que ele mandou uma carta, né? Mandou uma carta e não foi respondido. Então, o problema é esse, né? A gente tem aqui dificuldade com os nossos correios, deve ser isso. A carta do Mauro Vieira não chega, a resposta do Moraes não chega. Talvez eles possam mandar, da próxima vez, um pager, né? Ou um bip, né, Tosi? Talvez um sinal de fumaça, um SMS. Já que eles se confundiram tanto, né, com os procedimentos, quem sabe também se perderam nos endereços. Tem isso também, né? Pois é, e eu fico me questionando se não há outras comunicações oficiais que o Alexandre de Moraes já recebeu também, que a gente não está sabendo. Semana passada o Marco Rubio falou que ia cancelar o visto de todas as autoridades do mundo afora que decidissem ali contra a liberdade de expressão de empresas e cidadãos americanos. Será que ele já não recebeu um e-mail falando, olha, seu visto foi cancelado e guardou as 7 chaves também e a gente não sabe e vai ficar sabendo só depois? Como Fica diz, né? questionamento. Eu nem queria viajar, né? Nem queria mesmo. Vou ficar aqui. Cenas no próximo capítulo. Daqui a 2 semanas a gente vem comentar a nova matéria do New York Times sobre o visto cancelado, que foi comunicado. Aqui. Vamos à última parte da carta. A gente tem que terminar essa carta hoje aí. Ou uma aula que o Alexandre de Moraes recebeu do governo americano. Inclusive o presidente Lula comentou essa carta, mas eu acho que nesse ponto ele já tinha desistido de ler, viu? Não acredito que o Lula chegou até essa parte da carta aí. Vamos lá, vamos seguir com a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem fornecer uma ampla gama de assistências em casos criminais quando as informações ou provas solicitadas estiverem localizadas nos Estados Unidos. O Gabinete de Assuntos Internacionais auxilia promotores estrangeiros, juízes de investigação e autoridades policiais a obter informações e provas localizadas nos Estados Unidos para uso em investigações criminais, julgamentos e procedimentos relacionados em países estrangeiros. A assistência inclui, entre outras coisas, a entrega de processos legais ou outras notificações a pessoas localizadas nos Estados Unidos. O Gabinete de Assuntos Internacionais não pode executar um pedido de assistência nos termos de um tratado de assistência jurídica mútua se o pedido não for apresentado por meio da autoridade central do país solicitante. Ou seja, o que vocês estão pedindo é ilegal, está fora do devido processo, do caminho processual, a gente não pode dar um jeitinho aqui. Foi o que eles disseram aí, né? Não dá para dar jeitinho. Eu fico com vergonha vendo isso aí, Tosi. Vergonha. Esse é o sentimento que eu tenho, vergonha. Por quê? Porque os Estados Unidos antes mostraram qual que era o caminho adequado se fosse uma matéria civil. E a gente já sabe que a investigação sobre o Alan dos Santos é criminal. E aí, nesses últimos parágrafos que você mostrou, eles estão basicamente informando como que eles deveriam proceder se o pedido tivesse natureza criminal. E falaram, olha, se for um pedido de natureza criminal, existe algo que se chama de MLAT, que é o Mutual Legal Assistance Treaty, o Tratado de Assistência Mútua em Matéria Criminal entre Brasil e Estados Unidos. E aí, nesse caso, o Departamento de Justiça americano ele mantém um setor próprio que pode ajudar, que conversa com os promotores, com os policiais, para prover as informações. E falou, inclusive, olha, se vocês querem notificar alguém, ainda que seja a Rumble, quem for, num procedimento criminal, está aqui à disposição, mas vocês têm que vir via autoridade central. Por quê? Porque os tratados estabelecem que o modo de comunicação para cumprimento dos pedidos no âmbito desse tratado é por meio da autoridade central. O que é a autoridade central? É uma autoridade que é constituída pelo tratado, uma em cada país, para que elas conversem entre si. E no Brasil é o Ministério da Justiça. Nos Estados Unidos é o DOJ. Então, se o ministro Alexandre de Moraes quisesse notificar a Rumble por meio, nesse procedimento criminal que ele tem, por meio do MLAT, o Mutual Legal Assistance Treaty, ele tinha que acessar o Ministério da Justiça e que acessar o DOJ. Por que ele não fez isso?
É óbvio. Porque o canal estaria certo. Mas os Estados Unidos não cumpririam esse pedido porque viola, aí eles entrariam no mérito, liberdade de expressão e devido ao processo legal. Então, basicamente, estão dando uma aula de direito, falando, ó, não pode, aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado. Eles estão sendo diplomáticos, estão sendo educados, elegantes, mas ao mesmo tempo estão deixando ali o seu recado muito claramente. É até incomum, né, Tosi, a gente vê o povo, uma instituição oficial falando não posso fazer isso. A gente não está acostumado. Você não imagina o Alexandre de Moraes recebendo um pedido do PT para derrubar um perfil, ele falando não posso fazer isso. Ou para legislar sobre as redes sociais, ele fala não posso, isso compete ao Congresso. Nesse ponto, Guilherme, se o pedido fosse aqui do Moraes, ou a determinação do Moraes fosse lá para a China ou para a Rússia, aí talvez eles se entendessem, né? Eu acho que falaria a mesma língua. Podia mandar a Janja para a China para pedir lá e ia conseguir facilmente a informação, né? Com muita mais facilidade. Mas me causa essa estranheza porque a gente de fato não vê mais isso acontecer no Brasil. A gente viu agora o caso do Flávio Dino, que vai julgar e analisar o caso do consórcio do Nordeste, dos governos que supostamente superfaturaram ali alguns contratos. E ele era governador do Maranhão, ou seja, ele fazia parte do consórcio do Nordeste, agora vai julgar. E até agora ele não falou, não posso. Então a gente fica nesse ué, que eles podem fazer qualquer coisa, eles podem julgar qualquer caso, pode fazer de qualquer jeito. A gente está acostumado já a ter uma Suprema Corte que nunca mais fala não posso. Eu quero ouvir o comentário do Marcília, mas já emendando com o finzinho da carta ali, que é bem memorável, viu, Marcília? É como se a autoridade americana desse um dever de casa para o Alexandre de Moraes. Olha, se quiser estudar mais, vai uma dica. O artigo 13 do Tratado Brasil-Estados Unidos de Assistência Jurídica Mútua dispõe expressamente sobre a notificação de documentos pelo Estado requerente à parte adequada no Estado requerido. E termina ainda dizendo, teremos prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter. Atenciosamente, Ada Bosque, diretora interina do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Teremos prazer em responder a quaisquer dúvidas. Curiosamente, é o artigo 13, né? Podia ser qualquer outro número, mas é o 13. Mas foi ali, né? No final da carta ali para arrematar, ó, dá uma lida aí no artigo 13, dá uma pesquisada aí, se esforça um pouco para cumprir, né? A frase é curta, mas ficou clara ali a aula, o desfecho da aula, né? Geralmente professores, né, Marcília? Quando termina a aula e vê que os alunos ainda estão boiando um pouco, fala assim, pessoal, vamos estudar um pouquinho, vamos fazer dever de casa. Foi o recado da... Como é que é o nome dela ali, da diretora interina? É a Ada. Lacrou. Ada Bosque. Lacrou. Gostou dessa, eu acho que isso foi bom. Eu acho que o Moraes, ele precisava ir aí no plantão de dúvidas, né? Depois dessa carta, ainda talvez ele precisasse ficar, os antigos, né? Aí os antigos vão se lembrar, talvez ele fosse ficar de segunda época, talvez ele fosse ficar de recuperação, talvez ele ficasse de dependência, talvez ele tivesse de ir no plantão de dúvidas. É ridículo mesmo, né? A gente tem que lembrar que até na nossa legislação a gente tem um artigo que diz que ninguém pode alegar a própria torpeza para descumprir a lei, né? Ou seja, é absolutamente impossível dizer, eu não sabia, né? Eu não sabia que existia esse tratado. Ele não pode alegar isso. Aliás, é outro pressuposto, né? Existe até um brocardo latino, né? De que o juiz sabe a lei, que ninguém precisa dizer a lei ao juiz, porque é a obrigação dele saber. Se ele não sabe, ele deveria saber, ou deveria procurar saber. Então, tudo isso é humilhante. É muito educado, como vocês bem disseram, mas é humilhante. Mas nós fizemos por merecer essa humilhação, né? E agora a gente quer repassar o problema. O STF ele nunca aceita ficar mal na história, percebam. Ele sempre quer repassar o problema. Essa regulação das redes sociais, eles querem repassar a censura para as plataformas. A questão dessa carta, eles querem repassar o problema para o governo. Não somos nós que vamos solucionar isso daí, é o governo. Então, eles sempre querem repassar para os outros o problema. Quando não conseguem repassar, querem repassar para o Eduardo Bolsonaro. Quando não consegue repassar para o Eduardo Querem, não sei o quê. Então sempre eles estão passando a batata quente para os outros para não assumir a própria responsabilidade, né? É um sentimento, é uma conduta um tanto quanto infantilizada até mesmo, né? Existe uma visão
muito pouco madura nos nossos ministros. Mas nós fizemos isso também nós fizemos por merecer. Infelizmente, nós criamos essa corte dessa maneira ao permitirmos por 6 anos que isso acontecesse. 6 anos, gente. Tudo que está acontecendo agora, tudo que está aí nessa carta, está sendo violado desde abril de 2019 com o advento do inquérito 4781, o inquérito das fake news. Desde lá até aqui, tudo está se repetindo, né? Eu sempre digo, porque é um currículo maldito isso, mas é a verdade. Eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, defendendo a revista Cruzoé, que lá atrás foi censurada, e tudo o que está acontecendo hoje já existia lá atrás, que eu conto no meu livro Censura por Toda Parte, é absolutamente igual. Você pega o livro, lê as coisas que estavam acontecendo lá e lê o noticiário de hoje, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, nós permitimos, nós deixamos que essa corte se sentisse poderosa com o arbítrio, poderosa com o erro, poderosa com aquilo que nós deveríamos ter lá atrás, na raiz, solucionado. Nós, que eu digo, é a sociedade, a mídia, mas, sobretudo, o Congresso. Esse é um ponto que passou. Hoje o Congresso acabou que foi também vitimado, ceifadas as suas liberdades também foram pela Suprema Corte. Olha, aqui no Brasil, aliados do ministro do STF espelharam e invocaram a soberania nacional para dizer que os Estados Unidos não têm que se intrometer com as coisas de nosso país. O presidente Lula, ele mesmo, esbravejou a esse respeito no fim de semana. Disse, abre aspas, os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque ele quer prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Por que ele quer criticar a justiça brasileira? Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade e eu nunca critiquei. Faz tantas guerras, mata tanta gente e aí por diante. Lula aí utilizou um argumento estranho, né? Disse que os Estados Unidos fazem tanta barbaridade e nunca criticou. Então, por que nós cometemos barbaridades aqui e vão nos criticar? É um raciocínio meio torto, não é, Kilter? Eu estou tentando até escolher qual comentário eu faço sobre essa fala, vem tantas opções na mente que eu fico embaralhado. Eu vou deixar o Deltan Marcília falar e depois eu escolho, mas é uma vergonha, né? A gente vê um chefe de Estado falar um negócio desse sobre uma manifestação oficial, um documento oficial dos Estados Unidos enviado ao Alexandre de Moraes. Nem o Alexandre de Moraes se manifesta, mas quem sai em defesa dele? O Lula. Então, me parece cada dia mais claro que esse consórcio PT-STF não quer mais atuar nas sombras ou só nos jantares, mas já está declarando para as câmeras o caso conjugal deles. E isso está evidente, mais uma vez, nesse caso, Lula defendendo o Alexandre de Moraes aí em público. Não vou falar mais nada dele. Achei engraçado você, como internacionalista, o teu foco foi na diplomacia de botequim do Lula, né? Diplomacia de botequim, porque ele falou, não, a gente senta, toma uma cerveja e resolve o problema da guerra da Ucrânia. Agora, quando eu olho para esse comentário do Lula, o que chama a atenção é que o problema para ele não são as barbaridades do Moraes, porque ele fala que ele nunca criticou as barbaridades dos Estados Unidos. O problema não são as barbaridades, são as críticas que surgiram nos Estados Unidos às barbaridades do Moraes. Então o problema é a crítica e não a barbaridade em si. E mais, ele pega e agora vai usar isso como mote, mais um mote, porque afinal de contas tudo é motivo para você regular as redes sociais. Aí o problema no Brasil agora não é a miséria, não é a fome, não é o crime, não é o desvio de bilhões do INSS, não é a insegurança pública, a criminalidade organizada, não. O problema são as redes sociais, o discurso de ódio, o que está acontecendo nas redes sociais. E para finalizar, eles vivem dizendo que eles querem regular as redes sociais porque as redes sociais ficam espalhando desinformação, não é, Tosi? Agora eu queria pedir para vocês colocarem aqui na tela de novo a fala do Lula. Coloca lá, por favor, a fala do Lula. Tem que regular a rede social para segurar a desinformação. E ele fala aqui, eu nunca critiquei a justiça americana. Mentira! Desinformação, fake news, que isso? Eu lembro, só de cara que eu já lembro de uma situação muito clara, que ele dizendo a Lava Jato é fruto da conspiração do Brasil com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A Lava Jato é uma conspiração para destruir a Petrobras. E aí eles podem mentir à vontade, o que mostra que na verdade eles querem regular as redes sociais porque eles querem isso aí, ó, o monopólio da mentira, o controle da narrativa
dentro da língua mentirosa deles. Ô, Tosi, eu queria perguntar para o Marcília, agora que ele vai comentar. O Lula falou que o Alexandre de Moraes quer prender o Alan dos Santos porque ele fica fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Eu queria te perguntar qual artigo do Código Penal que está escrito fazer coisa contra o Brasil é um crime e merece prisão, ô Marcília. Coisa é bem concreto, né? A gente pode. Tá aí uma boa ideia para o legislador, né? Fazer coisas contra o Brasil. Qual seria a pena? Bom, vamos pensar na pena. Fazer coisas contra o Brasil. O Lula, como bem disse o Deltan, é mentira, né? Outro exemplo, até que nas minhas redes eu postei, não faz 2, 3 meses, ele estava reclamando aí dos imigrantes brasileiros que estavam sendo muito maltratados pelos Estados Unidos, com algemas e não sei o que, e se metendo na forma como eles estavam tratando o problema dos imigrantes, né, indo buscar de avião e etc. Enfim, se mete em tudo quanto é lugar, se meteu nas decisões aí do Peru, quando condenaram lá a ex-primeira-dama do Peru, foi lá buscar, deu asilo político a uma mulher que tinha pegado 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, deu asilo político, dizendo que essa decisão foi política. Quer dizer, se mete em tudo quanto é lugar, e do pior jeito. Ele só não se mete, a única coisa que aí eu realmente preciso reconhecer, o Lula só não se mete na Venezuela. Aí ele respeita a soberania integralmente da Venezuela. Não dá um palpite sobre as eleições venezuelanas, ou sobre como Maduro toca aquele país com uma democracia relativa. Até a democracia virou relativa para ele poder não se meter no Maduro, quando perguntaram ao Lula o que ele achava daquilo tudo. Então, assim, ele se mete em tudo quanto é país, em tudo quanto é lugar, na decisão da Lava Jato, vamos dizer assim, peruana, né? Agora, quando é Venezuela, aí é soberania total. Então, assim, o Lula é uma pessoa que age de forma ou esquecida, talvez possa ser isso, mas se não é isso, é hipócrita. Então, assim, a gente falou aí do crime de fazer coisa contra o Brasil. Eu fiquei na dúvida até se eu não apoio esse crime de fazer coisa contra o Brasil. Imaginou? Você bota uma grade ali ao redor de Brasília e pronto. Você deixa o pessoal lá dentro já. Fazer coisa contra o Brasil. Pega a maior parte de Brasília e vai atrás das grades, hein? Nós temos alguns minutos ainda. Eu queria agora aproveitar esses últimos minutos para vocês dizerem, se tiverem alguma coisa em mente aí, de uma notícia que não pode passar batido hoje. E já emenda com alguma dica, se vocês tiverem alguma dica aí para as pessoas se aprofundarem no tema, algum assunto correlato. Vai lá. Ô, Tosi, aproveitando aqui a pauta da STF, queria ressaltar a notícia de hoje sobre a fala do presidente do Google, Fábio Coelho, que falou que o humor e o jornalismo correm risco no julgamento da STF sobre as redes sociais que a gente vai ter agora na quarta-feira. Uma fala muito importante, né? Talvez uma das maiores big techs aí do mundo, um presidente se posicionando em defesa da liberdade de expressão. De fato, a gente vê que essas big techs aí vão querer o caminho contra esse regulamento, essa censura, e um importante posicionamento dele aí que vai mostrar as tensões nos próximos dias até o julgamento. Olha, eu tenho a trazer uma coisa importante. Não pode passar batido que amanhã o Conselho Nacional de Justiça vai julgar o juiz Marcelo Bretas. Vai julgar pelo quê? O que ele fez de grave? Nada. Tem nada de grave. Mas ele está afastado há 2 anos. Há mais de 2 anos afastado, recebendo salário, mas afastado. E ele queria estar trabalhando. E ele está afastado sem ter feito nada de grave, nada de concreto. A gente não sabe de um ato ilícito, muito menos doloso, intencional que ele tenha feito. Mas o que a gente vê é uma reação no governo Lula, no governo da vingança, a gente vê uma reação contra a Lava Jato. Por isso quero deixar uma dica de leitura aqui. E a dica de leitura é esse livro aqui do Rodrigo Chimin, Mãos Ímpas e Lava Jato, a corrupção se olha no espelho, que é um livro que compara a Operação Mãos Ímpas e como depois eles terem investigado, descoberto, revelado, processado a corrupção, o sistema se voltou contra os juízes, contra os procuradores, contra os investigadores e perseguiu até o fim. É o que fizeram comigo, quando me caçaram sem que eu tivesse um processo administrativo disciplinar, quando a lei falava, se tiver processo disciplinar, é inelegível. Não tinha um processo disciplinar, mas me derrubaram no Congresso Nacional. E o juiz Sérgio Moro, processado por uma piadinha de festa junina contra Gilmar Mendes. Por quê? Porque querem manter ele pendurado. Você olha o procurador-chefe da Lava Jato do Rio de Janeiro,
foi suspenso por ter feito o quê? Nada de errado. Um procurador aqui de Curitiba, ele foi punido com uma demissão de modo absurdamente desproporcional e foi reintegrado pela justiça de primeira e segunda instância, dizendo que era um absurdo a punição que foi aplicada. E amanhã vai ser julgado o Bretas. Queria pedir para você ficar atento, compartilhar, gritar, para a gente não permitir que Bretas, que merece uma medalha de herói nacional, merece uma medalha de alguém que lutou pelo país fazendo sacrifícios, ele saia punido. E com essa narrativa aí de que seria um vilão da história. Não vamos permitir que a narrativa deles se consolide. Vamos defender a verdade até o fim. Vamos restabelecer o que a Lava Jato mostrou. Que esse governo que está aí é um grande esquema de piranhas, é um grande esquema de corruptos, é um grande esquema de ratos que comem o Brasil. E é contigo agora, Marcília, os finalmente. A notícia que eu acho que não pode passar é que vai ter um fórum aí, né, com Barroso, Lewandowski, Galípolo, que vai ser no dia 6 ou 7 de junho, e todos nós poderemos, enfim, ver, porque esse vai ser no Brasil, vai ser no Guarujá, né, então eles mudaram, eles começaram agora a... Eu acho que essa é também uma coisa boa dessa carta, começa a estimular o turismo interno, e porque eles certamente vão agora para o Guarujá, acho que o próximo vai ser no Boqueirão, talvez, ali na Praia Grande, quem sabe não levam para Curitiba também, eu acho que fica aí a dica, e creio eu que o Barroso, dessa vez, ao invés de Garota de Ipanema, poderia cantar New York, New York, né? Ô Marcílio, acho que vai ser no Guarujá porque eles todos vão se hospedar num triplex lá, acho que vai ser esse o motivo, garantido. Se vierem para Curitiba, tem um Excelente. hotel aqui testado e aprovado pelo Lula. Não, deixa eu falar. Pelo Lula e pela Janja. Esse hotel não é de má qualidade, parece, viu? Mas pouca gente experimentou. Olha só, eu quero agradecer você que esteve com a gente todo esse tempo. Nós destrinchamos a carta do governo dos Estados Unidos para o Alexandre de Moraes. Você viu também a resposta do Alexandre de Moraes, que foi dar uma de João sem braço, como se diz popularmente. E agradeço a participação de todos vocês. Obrigado, Marcílio. Obrigado, Dallagnol. Obrigado, Kilter. A gente tem um novo encontro amanhã, às 7 da noite. A reprise desse programa se vê pela manhã no canal da Gazeta do Povo, no YouTube. Se a gente não estiver preso. Estaremos livres. Amém. Não dá tempo ainda de chegar as cartas pelo correio, as intimações. Fique tranquilo. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau.